Boa noite a todos. Para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer uma pequena prece. Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, Tu que conheces o mais íntimo dos nossos pensamentos, orienta-nos para que possamos aprender o caminho que Jesus nos ensinou e pelo qual devemos seguir. Este é o nosso propósito, Senhor, o de alcançarmos a iluminação interior, a paz íntima, o equilíbrio. Inspira-nos para que as lições de hoje nos auxiliem em nosso aprimoramento e que saiamos daqui com melhor entendimento para a prática do bem, para a conquista dos valores da alma. Ajudai-nos, bom Pai, neste propósito para o qual aqui nos reunimos em Teu santo e sagrado nome. Que assim seja. Boa noite, então, queridos amigos. Nós vamos estudar essa noite o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão do 919, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos abordar essa noite esse item dos trabalhadores da última hora, tentando fazer uma analogia, tentando trazer a comparação para o nosso dia a dia, porque o Evangelho nos traz isso mesmo, que a gente consiga abordar e entender essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, colocando no nosso dia a dia, para que fique mais fácil nós conseguirmos identificar as questões que nós precisamos trabalhar. Então, isso é o conhecimento de si próprio. Conseguir identificar, muitas vezes, questões que estão mais inconscientes, né, para que nós possamos admitir e possamos, então, trabalhar em prol da nossa melhoria íntima. Bom, então Jesus se utilizava das parábolas, que incluíam situações do cotidiano, para que a gente pudesse refletir sobre as suas mensagens de conteúdo moral e que servisse para que aqueles que o estavam ouvindo refletissem a respeito. Agora a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, usando uma historinha, né? Uma questão hipotética. Então, vamos imaginar que existe uma pessoa que tem um sítio. Esse sítio que ele adquiriu está tomado de um mato muito alto. E ele precisa limpar esse sítio em um dia. Ele deseja limpar todo aquele espaço em um dia só. Então ele resolve chamar alguns trabalhadores para cortar o mato, para trabalhar no seu sítio. E ele então chama 2 pessoas para trabalhar, combina com elas que eles trabalharão das 8 da manhã às 5 da tarde e combina com eles qual vai ser o pagamento. Ele oferece R$1.000 pelo dia de trabalho, sendo que esse pagamento é uma quantia bem vultuosa. E esses 2 trabalhadores ficam muito felizes, satisfeitos, porque eles sabem que o valor oferecido por esse senhor é um valor acima do preço de mercado, que esse senhor está pagando muito bem pelo dia de trabalho. Então, conforme combinado, eles chegam às 8 da manhã, recebem tudo o que precisam dentro da segurança da lei e iniciam o seu trabalho, que é muito simples. É só cortar o mato. Bom, lá pelo meio-dia, o dono do sítio resolve dar uma olhadinha. E ele se dá conta, ele percebe que esses 2 trabalhadores não vão dar conta de todo o trabalho, que ele precisa então de mais pessoas para ajudar. Então ele vai lá e chama mais 2 pessoas para ajudarem a retirar o mato.
Quando esses 2 trabalhadores novos chegam, aqueles que haviam chegado primeiro, eles ficam felizes, porque eles percebem que vão ter mais 2 mãos, mais 4 mãos, porque foram mais 2 trabalhadores, a ajudar no trabalho, que então iria aliviar a parte deles. Então já são 4 pessoas a trabalhar. Os 2 primeiros chegaram às 8 horas e os outros ao meio-dia. Lá pelas 4 da tarde, o senhor vai lá dar mais uma fiscalizada e acha que até às 5 da tarde aqueles trabalhadores não vão dar conta do recado. Então ele vai lá e convoca mais 2. Chama mais 2 pessoas para ajudar a tirar o mato do sítio dele. E aí então, encerrado o dia de trabalho, 5 horas da tarde, ele volta e então ele chama os trabalhadores para receberem o seu salário, aquilo que foi combinado. E ele começa a pagar os trabalhadores dos últimos primeiro, né? E depois quem chegou primeiro. Então começa a pagar os últimos até o primeiro. Então ele dá R$1.000 para todos, os que chegaram primeiro e os que chegaram depois. Então, a pergunta que nós vamos pensar a respeito agora, né, o que nós vamos refletir é: como você se sente a respeito disso? Como você se sente? O que você pensa a respeito de todos terem recebido os mesmos R$1.000? Algumas pessoas usam o seguinte argumento: não está certo, porque os primeiros trabalharam todo o tempo, né, mais ou menos umas 8 horas de trabalho, e os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo valor. Então agora a gente vai analisar essa resposta. Primeiro, por que não estaria certo? Se, em primeiro lugar, né, quando o patrão chegou e convocou os primeiros trabalhadores, ele não deixou bem claro quanto ele ia pagar pelo dia de trabalho? Sim, né? Ele combinou que ele pagaria R$1.000. Segundo, eles não aceitaram o que foi combinado? Aceitaram. Terceiro, e a gente não pode considerar que os outros, né, esses primeiros trabalhadores, não têm nada a ver com o que o patrão combinou com os demais? É do interesse deles, é da conta deles aquilo que esse patrão combinou com os outros trabalhadores? Quarta questão: de quem é o dinheiro? O dinheiro era de quem? Quinta questão: esse patrão não tem o direito de fazer do dinheiro dele e gastar o dinheiro dele conforme ele queira? Sim ou não? Tem, né? Então, por que não está certo? Outro motivo que a gente vai tentar exemplificar aqui com uma situação do cotidiano, tá? Para chegar lá no final e concluir o que a gente quer aqui. Nós, né, cada um de nós aqui, compramos um carro zero, um carro bem novinho, o carro dos nossos sonhos. Chegamos lá na concessionária para buscar o carro, aquele carro cheirando a novinho, maravilhoso. Aí a gente pega o carro, sai da concessionária super feliz, né, super satisfeito, aquele carro muito legal que a gente queria, e a gente vai dirigindo o carro até em casa. Aí a gente entra na garagem, estaciona o carro, sai, olha para o lado e a nossa alegria se esvai. O que houve? O nosso vizinho comprou um carro melhor que o nosso. Então, por que nós não estamos mais felizes com o nosso carro novo? O que aconteceu? O carro deixou de ser novo? Não. Continua sendo zero? Sim. Continua cheirando a carro novinho?
Sim. Então o que aconteceu? Aconteceu que morreu a nossa alegria. Morreu o nosso prazer. E tem gente que fica até de mau humor, né? Quando acontece uma coisa parecida assim. E aí a gente pergunta, de quem é a culpa do seu prazer, a sua alegria ter morrido? Ter desaparecido instantaneamente, ao a gente olhar o carro do vizinho que é melhor que o nosso. Por que desapareceu o prazer? Então, esse assunto é o objeto de estudos atuais de 3 institutos de pesquisa, um japonês, outro alemão e outro holandês, a respeito do comportamento humano. Esse pesquisador, principalmente o japonês, ele começou a estudar o comportamento humano, tentando identificar o que causava essa questão, né? De morrer a alegria, o contentamento, a felicidade da pessoa quando ela olha para o lado e vê que alguém tem mais do que ela ou está em melhores condições do que ela. Então, como é que se chama isso? Que nome que a gente pode dar a esse sentimento? Inveja. Exatamente. A passagem do Evangelho que fala sobre os últimos serão os primeiros e os trabalhadores de última hora, trata dessa questão também, da inveja. Por que você se sente mal ao ver o carro do seu vizinho? Porque você está com inveja. Foi exatamente o que aconteceu com os trabalhadores do sítio. Eles estão recebendo exatamente o que foi combinado. Não receberam menos, né? Por que eles achavam que mereciam mais? Se eles já sabiam que o valor combinado estava acima do valor de mercado. Lembram? Quando eu disse no início, se tivesse pago R$300, estava bem pago. Mas o senhor superfaturou já, pagou R$1.000 para cada um. E mesmo assim, eles se sentiram infelizes e desgostosos quando receberam os R$1.000 e os outros trabalhadores que chegaram depois receberam a mesma quantia. Bom, muitas pessoas, quando a gente, né, falou a situação, e quando Jesus também relata a mesma situação lá na parábola dos trabalhadores da última hora, vem um sentimento de injustiça, né? Ah, é injusto ter trabalhado mais e ter recebido menos. Então vamos analisar aqui. Se o sentimento de injustiça fosse legítimo, fosse realmente injustiça, já no primeiro momento que o senhor tivesse oferecido os R$1.000, o trabalhador teria pensado, não é o suficiente, esse valor é pouco, né? Você está querendo me explorar. Foi esse o caso? Não, né? Mas eles ficaram felizes, porque estavam sendo muito bem pagos. Ganharam muito mais do que o valor de mercado pelo trabalho. Então a questão não era injustiça. Eles ficaram satisfeitos e felizes até ver os outros receberem a mesma quantia. Por que eles não ficaram mais felizes então? O que aconteceu? E aí, por causa do quê? Do sofrimento causado pelo sucesso do seu semelhante. Então, a inveja, o que ela é? É a incapacidade de lidar com o sucesso do nosso semelhante. E esse instituto lá no Japão, do pesquisador japonês chamado Takahashi, se não me engano, tem lá na internet esse artigo dele, né? Ele conseguiu pesquisar e identificar que a área do cérebro que é ativada quando a gente sente inveja é a mesma área do cérebro que é ativada quando a gente sente dor. Então, por que a gente sofre? Porque a gente sente dor. Quando a gente está com dor de dente, a gente consegue ter alegria? Ficar feliz? Não. Por isso que o sentimento de inveja mata a nossa capacidade de sentir alegria,
prazer e felicidade. Quem quiser olhar esse artigo mais profundamente, lá na internet tem, né? E a conclusão desse estudo, desses 3 pesquisadores, é um instituto alemão, um holandês e um japonês que se uniram para fazer esse estudo, a conclusão que eles chegam é que a inveja, ela não é um desvio de caráter, um traço de caráter, ela é uma doença. E eu vou ler aqui rapidinho só o início, assim, o início do que diz lá na internet sobre o estudo deles, né? Uma equipe de cientistas japoneses conseguiu identificar a região do cérebro que controla o sentimento da inveja. A descoberta poderá ajudar os profissionais da área da saúde a lidar melhor com as pessoas que sofrem do problema. A inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para conseguir o que deseja. Explicou o não sei o que Takahashi, que é esse japonês, pesquisador do Departamento de Neuroimagem Molecular do Instituto Nacional de Ciência Radiológica, localizada no Japão. Ao entendermos como funciona esse mecanismo neurocognitivo, podemos prevenir e tratar esse tipo de conduta, disse esse cientista à BBC Brasil. Então, ele localizou no cérebro humano o local ativo quando nós sentimos inveja. E como eu disse antes, é o mesmo local, a dor. Inveja entra a dor e está na mesma região, né, de quando a gente sente dor. O que isso significa, então? Que quando a gente tem inveja, a gente sofre. E quanto mais intensa é a inveja, maior é o sofrimento. E se esse sofrimento tiver uma intensidade muito grande, ativa outra área do cérebro, que é a área responsável pela agressividade. E quando essa área responsável pela agressividade é ativada, a gente tem um impulso de machucar, de destruir o objeto invejado. Lembra que a gente sempre faz uma separação assim, né? Inveja branca e inveja negra, né? Não, o sentimento é um só. O que varia é a intensidade, né? Uma intensidade menor é aquela inveja branca que a gente diz assim, né? Ai, que legal e tal, mas como teu cabelo tá bonito, mas eu acho que não combina muito com a sua idade. Devia ter cortado um outro corte que combine mais, né? Então sempre tem aquele comentário ácidozinho, o que demonstra que o sentimento já gerou, né, na gente aquele sofrimento. Mas quando ele é numa intensidade maior, que aí ele vira a inveja negra, né? Além disso, a gente move, né, atitudes para destruir aquela pessoa, né? Então, não basta mais, no estágio de inveja negra, não basta mais só fazer um comentário. O que a gente quer mesmo é que o invejado se ferre, né? A gente fica feliz que ele sofra, né? E a gente faz coisas para que isso aconteça. Mas o que é importante para a gente aqui? O efeito colateral da inveja para o invejoso, para quem está sentindo, é a perda da capacidade de sentir prazer legítimo com as suas vitórias. Olha que triste, né? Alguém não ser capaz mais de se alegrar, de ficar feliz com aquilo que conquista, com aquilo que tem. Você não consegue mais se alegrar com o que tem. Perde a capacidade de sentir prazer legítimo, porque lembram o que é ativo no cérebro com a inveja? A área da dor. E essa é a cena narrada no Evangelho. Como é que a gente pode definir a inveja? O que seria a inveja? Vou contar aqui uma fábula, bem rapidinha, que ilustra bem, tá? O que é? É a fábula do vagalume e da serpente. Eu vou ler aqui. Conta a lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. Este fugia rápido, com medo da feroz predadora,
e a serpente nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e perguntou para a cobra: posso lhe fazer 3 perguntas? Ela disse: não costumo muito abrir esses precedentes para ninguém, mas já que eu vou te devorar mesmo, né? Pode perguntar. 1. Eu pertenço à tua cadeia alimentar? Não. 2. Eu te fiz alguma coisa? Também não fez nada. 3. Então por que você quer acabar comigo? Por que você quer me matar? Porque eu não suporto te ver brilhar. Né? Então, isso define bem o que é a inveja. Esqueci meu mouse aí. Então, você fica com o trabalhador, né? Fica com raiva do trabalhador que chegou por último, porque ele vai trabalhar menos e ganhar o mesmo que você. Ele não te fez nada, né? Mas você não suporta o fato de alguém ter levado vantagem, que você considera vantagem, né? Mas o que é que você tem a ver com isso? Ele está tirando o seu trabalho? Ele indo trabalhar mais tarde, você ficou sem o seu dinheiro, o seu trabalho? Não. É você que vai pagar pelo trabalho dele? Também não. Você está perdendo alguma coisa? Vai ganhar menos que R$1.000 porque ele chegou depois? Também não. É vingança porque ele te fez alguma coisa? Também não, porque nem conhecia ele, passou a conhecer naquele momento, né? Muitas pessoas usam um argumento de que foi injusto, porque os primeiros trabalharam mais que os outros. Mas, qual é o conceito de injustiça? Injustiça é quando a gente promete alguma coisa que não cumpre, né? Ou quando eu leso alguém, cometo um dano ao interesse dessa pessoa. Não foi o caso. Né? Vamos ver então o que é, se não é injustiça. Se a sua inveja é inveja branca, que é o início da doença, lembram que lá o Takahashi concluiu que a inveja é uma doença? Né? Então, se você está no início da doença, a inveja branca, você só fica infeliz, porque o outro está super satisfeito com o dinheiro que ele vai ganhar e agora não está mais, né? Fica infeliz. Por que fica infeliz? Estava feliz e agora que o outro ganhou, não está mais. Então, já matou a alegria. A primeira coisa que acontece, então, na inveja branca, é que você matou a sua alegria, matou a sua felicidade. Mas se você deixar isso se aprofundar, você entra na inveja negra, que é quando o teu sofrimento está tão grande que para tu te sentir feliz é preciso que o outro se dê mal. O prazer aí passa a estar na desgraça alheia. Né? Então, além de matar a sua felicidade, você prejudica a outra pessoa. E qual o motivo? Nenhum. Né? Existe algum motivo? Ela te fez alguma coisa? Uma justificativa? É vingança? É disputa? Não. Nenhum. Lembra da fábula? Fez alguma coisa? Não. Só não suporto que tu brilhes. Né? Só que, inconscientemente, esse sentimento de inveja, ele vai causando uma culpa inconsciente, né? E aí, essa culpa, ela pode, geralmente ela se transforma, né, numa depressão, tá? Por quê? Porque aquela pessoa que está sentindo isso, ela sabe que o outro é inocente, que o outro não fez nada, né? E ela introjeta essa culpa, tá? Por que foi difícil para esses pesquisadores estudarem a inveja? Por que foi difícil? Porque todo mundo sofre inveja, mas é difícil alguém admitir que sente inveja, né? A gente tem um medo do olho gordo, problema com o olho gordo, que a gente sempre se acha, né, invejado. Mas é muito complicado a gente admitir que a gente sente inveja. Lembra o início do nosso estudo lá? O que o sábio Volo disse? Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a gente está aqui para analisar o nosso grau de sentimento de inveja.
Por isso que essa passagem do Evangelho não costuma ser interpretada dessa maneira, que as pessoas não conseguem lidar com o fato de sentirem e admitirem sentir inveja. Mas o problema da inveja é que o mais prejudicado não é aquele que está sofrendo a inveja, mas é aquele que está sentindo a inveja. Tá? Então, por que é pior invejar do que ser invejado? Porque a inveja é uma doença que incapacita o seu prazer. Simples assim. É uma doença que incapacita o seu prazer. Pode estar onde quiser, onde tiver. Né? Se tiver com esse sentimento, não vai ter alegria. Não vai conseguir valorizar o que tem. Não vai estar feliz. E sendo incapaz de sentir prazer, você perde o quê? A motivação para viver. E isso eu não estudei mais profundamente, porque também era uma questão mais técnica, né? Que esses cientistas descobriram também que quando a gente sente inveja, a gente produz um neurotransmissor chamado ocitocina que causa depressão. Né? Que esse hormônio, se ele estiver equilibrado no nosso organismo, ele não causa nenhuma dificuldade, nenhum problema, tudo ok. Mas quando ele começa a se acumular mais, a gente produz mais esse hormônio, chamado ocitocina, ele causa depressão que é resistente a remédio, que não se consegue tratar com remédio. Então, eles concluíram que a depressão, muitos casos de depressão resistentes a remédio, tem como causa o nível alto de ocitocina. E o nível alto de ocitocina é causada pelo sentimento de inveja. Vejam bem, aí a gente diz assim, né? A doença é orgânica. Isso é uma questão química, é orgânica, tá? Mas sem espírito tem química e orgânica e corpo? No fundo, o problema está onde? No espírito, né? No espírito que de alguma forma desequilibrou esse organismo e que fez esse organismo produzir de forma desequilibrada esse neurotransmissor que causou esse desequilíbrio. Então, a causa de tudo, no fundo, é a do espírito. Bom, e esse nível aumentado de ocitocina no organismo, ele também produz agressividade. Por isso que no nível mais sério da inveja, aquele que inveja se coloca contra o outro e é capaz de agredir, de caluniar, né, de prejudicar de uma forma mais efetiva. Então, isso eu já falei, né, o sentimento de inveja é só um, o que muda é a intensidade, se é mais destrutiva ou menos, né? E agora nós vamos ver qual é o tratamento que nós podemos fazer para trabalhar a inveja em nós. Primeiro, identificar se a gente tem, né? Como é que a gente pode identificar? Quando alguém chega e diz para nós assim, faz um comentário, né? Assim, meu filho passou no vestibular. Aí tu tem aquele impulso de dizer assim, não diz, mas tem aquele impulso de dizer assim, também nessa faculdade de porcaria todo mundo passa. Né? A pessoa diz assim, olha que legal, eu vou para Paris. Aí tu pensa assim, coitada, vive no SPC, agora vai para Paris. Né? E pior é que agora ficou mais fácil invejar os outros, né? Porque com o negócio da rede social todo mundo posta tudo, né? Aí a pessoa tá lá, né? Olha lá, fulana tá em Cancún. Tá em Cancún, mas que é gordo, olha lá, cheio de celulite. Aí vai lá e dá uma curtidinha. Aí a pessoa diz assim, olha que agora todo mundo posta tudo o que come. Olha, essa fulana lá tá no restaurante, parece que passou fome na outra encarnação. Tudo que vai comer posta, e nesse restaurante nem é tão bom assim. Então, se a gente tem esse impulso de denegrir, né, de fazer um comentário ácido, né, que parece uma brincadeirinha, mas que não é,
que tem a intenção de desfazer, de desmerecer aquilo que o outro tem, né? Então nós estamos precisando repensar sobre a nossa questão da inveja. Temos que trabalhar, né? Porque isso é um indício de que a gente está se incomodando com a felicidade do outro. Lembra o conceito? Não consegue lidar com o sucesso do outro? O sucesso do outro te incomoda? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E por que a gente sente inveja? No fundo a gente sente inveja porque a gente é orgulhoso. Se a gente não fosse orgulhoso, a gente não se achava mais merecedor do que o outro. Por que o outro pode ir para Paris e eu não? Por que a outra foi para Cancún e eu não fui? Por que a outra é magra e eu não consigo emagrecer? Qualquer coisa é motivo, né? Então, o que leva a gente a sentir inveja é o sentimento de orgulho. Porque quem não tem orgulho e é humilde, não sente inveja. Sente admiração. Sente admiração. E a admiração é muito diferente da inveja. A admiração é assim: ai, que legal esse teu casaco, achei lindo, muito lindo, como ficou bem em ti. Ai, que legal, até um dia eu acho que eu vou comprar um pra mim, se eu puder. Mas não tem aquela coisa destruidora de assim, tomara que rasgue, né? Então, essa é a diferença, tá? Vamos então à terapêutica. Como curar a inveja? Então, podemos seguir o exemplo dos passos dos alcoólicos anônimos. Lembram? Mais ou menos dos 12 passos. Qual é o primeiro? Admitir que tem isso. Admitir que sente inveja. Se não admitir, não tem como trabalhar. Lembra? Como fazer para curar-se, como progredir mais rápido? Refletir sobre mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro passo, então, admitir que sente inveja. Tá? E a outra questão importante, né, é o seguinte: a gente mesmo acredita em Deus e confia em Deus? Acredita mesmo em Deus? Se a gente acredita, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, onitudo, e além de onitudo, mais justo e bom? Sim, né? Se ele permitiu que aquela criatura tivesse aquilo que ela tem, é porque tem um motivo. Mesmo que nós não conheçamos o motivo e não saibamos do motivo, mas tem. Então, é injusto? Se Deus permitiu, como eu vou achar injusto? E aí a gente já está trabalhando o orgulho, né? Submissão à vontade de Deus. Então, primeiro passo, admitir. Segundo passo, admitir que existe um Deus, um poder maior, e humildemente pedir ajuda. Senhor, eu reconheço que sinto, me ajuda a trabalhar esse sentimento em mim. Me ajuda a ser mais humilde. Né? E está escrito lá no Evangelho, né? O poder da oração, a importância da oração. O que diz lá? Pedi e obtereis. Batei e vos abrir-se-á. Mais ou menos isso, né? Terceiro passo, perdoar-se. Porque nós estamos aqui num processo de autoconhecimento e autoaprendizagem, né? E não é nenhum pecado reconhecer que existem situações importantes de saúde para a gente trabalhar no nosso íntimo, né? O que significa, então, nessa questão da inveja, perdoar-se? Significa que nós temos que aprender a nos felicitar com a felicidade alheia. Nós temos que aprender a vibrar com o sucesso das outras pessoas. Nos compadecer com o sofrimento, sim, mas vibrar com as vitórias. Quantas pessoas se compadecem com o sofrimento, mas quando aquele ali subiu um pouquinho, né, e está competindo com ele, ele já deixa de se compadecer.
Aí a gente vai lá e dá um móvel para nossa secretária lá, para nossa diarista. Um móvel que estava jogado lá. Aí ela vai lá, arruma, faz uma pátina, pinta, deixa lindo. A gente olha e diz assim, pá, se eu soubesse nem tinha dado para ela, se eu soubesse que ia ficar assim, né? Então, isso são sentimentos que parecem muito inofensivos, mas que a gente tem que começar a olhar com seriedade e ver que a causa é um sentimento nada bom, né? Nada legal para a nossa evolução. Uma receita, né? Que também vem lá dos Alcoólicos Anônimos. Como fazer? Um dia de cada vez. Se a gente disser assim, ó, nunca mais eu vou invejar ninguém, nunca mais eu vou botar olho gordo em ninguém, até a gente sabe que é mentira, né? Que a gente não vai conseguir. Então, se propor a um dia de cada vez. Hoje eu não vou invejar ninguém. Hoje eu vou procurar me felicitar e me alegrar com o sucesso do meu amigo, do meu semelhante. Hoje eu vou procurar ser feliz com o que eu tenho. Hoje eu vou procurar agradecer ao que eu tenho. E assim, um dia de cada vez, se passam 3 dias, 3 meses, 3 anos. E é assim que a gente faz a tal da reforma íntima, né? Mudando dia após dia, e isso vai se solidificando, vai interiorizando e passa a fazer parte do nosso conteúdo, né? Da nossa aquisição. Então é isso, interpretar o Evangelho é trazer essas lições que estão lá para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E o que a gente deve se perguntar agora é assim, lá naquela situação lá do Evangelho e dos trabalhadores, como eu me sentiria? Eu me sentiria injustiçado também, né? Se eu me sentir injustiçado, então a gente tem que trabalhar essa questão da inveja. A sugestão do Espírito Manuel Filomeno de Miranda é a seguinte: se tu não tem nada de bom para dizer, não diz nada. Ah, eu vou para Paris. Que legal, mas, né? Não tece comentários maldosos, né? E a outra terapia muito importante para a cura da inveja é a terapia da gratidão. Agradecer o que a gente tem e elogiar o outro. A gente está num momento assim que todo mundo reclama, né? A gente reclama de tudo, reclama de todo mundo. E reclamar é ótimo. Não, tem que reclamar mesmo. Não tem mais é que reclamar. Mas a gente está acostumado a elogiar. Quando alguém elogia, a gente fica meio assim, né? Ué, tá querendo o quê? Né? Então, fazer essa terapia do elogio e do agradecimento. Por quê? Se você não invejar, se você inveja, é porque no fundo você admira de forma doentia. Né? A inveja é a admiração que adoeceu. Se não tivesse gostado daquilo, não tinha invejado. Então, ao invés de invejar, treine o elogio honesto. Né? Procure elogiar de forma honesta. Todo mundo está acostumado a reclamar e elogiar não é um hábito que a gente tem. Existe no ser humano um circuito empático, que é para inibir esse processo doentio. Né? E o que é a empatia? É a capacidade de sentir o sofrimento de outra pessoa, de se colocar no lugar da outra pessoa. E essa empatia, ela acontece quando a gente ativa uma outra área do cérebro, que é o pré-frontal, que é de onde emana a compaixão e a misericórdia. Então, conclusão. Para quem tem dúvidas quanto à parábola, se tratar da inveja, podem procurá-la no Evangelho. No final, o senhor da vinha, depois de questionado que tinha sido injusto, que tinha, né, dado a mais para os outros, ele diz exatamente isso. Tens mau olho porque sou bom? E o que é ter mau olho? É ter inveja. Então, transformemos a inveja em admiração. A melhor terapia para superar esse estado depressivo grave
É recuperar a capacidade de se alegrar e de ser feliz e de agradecer. Então, obrigada, Senhor, pelo muito que recebemos todos os dias e obrigada a vocês pela sua atenção.